Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez aqui direto do município de Jaciara, no estado do Mato Grosso, para acompanhar o desenvolvimento dessa safra de soja 2021. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Fernando Cadori, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso, vai conversar com a gente. Fernando, a gente tem acompanhado a situação das chuvas em determinadas regiões aqui do estado, né? Região ali de Sorriso, com muitas chuvas, influenciando nas lavouras. A gente já consegue ter uma dimensão do tamanho do impacto dessa situação na safra estadual? Bom, em primeiro lugar, a gente tem um atraso generalizado, né, do início da colheita, do plantio, consequentemente o atraso na colheita, e algumas regiões ainda mais prejudicadas com excesso de precipitação. Sorriso é uma delas, toda a região ali do eixo da 163. Falei com o pessoal de lá hoje do sindicato, situação bastante grave. O Araguaia Xingu é outra que está numa situação bem grave. Então já tem relatos sim de perdas, principalmente nessas duas regiões, né, que podem se agravar se o tempo não se normalizar nos próximos dias aí, num curto prazo, né? E aí, sobre esse atraso, se a gente comparar com as safras passadas, a gente tem hoje aí 52% já colhidos, quanto seria o normal para essa época do ano? Praticamente está finalizando, 85 a 90% já concluída da safra total de soja, e consequentemente praticamente finalizado o plantio de milho, né? Então nós temos um decréscimo muito grande no plantio da segunda safra. Os números mostram para nós que nós estamos tendo uma realidade muito parecida com a safra 15/16, onde a gente teve um dos maiores atrasos históricos e que culminou com a produtividade muito ruim de milho naquela safra, que foi agravada pela falta de chuva em abril e maio, né? Esperamos que não aconteça isso do ponto de vista climático, mas do ponto de vista temporal a gente vai ter esse atraso na segunda safra, sim. Só para a gente ter uma ideia de dimensão, qual que era a expectativa de vocês da ProSoja para a produção dessa safra de soja e quanto é que a gente deve ter mais ou menos já levando em conta tudo isso que aconteceu? Ainda falta bastante para terminar os trabalhos de colheita, né? Mas o que a gente dá para dizer que isso aí só depois que terminar, que dá para precisar melhor, que esse acréscimo de 3% que houve em área, ele vai ser perdido muito provavelmente pelo decréscimo da produtividade. Então a gente deve ter um volume igual ou menor à última safra, com uma área 3% maior. Só para a gente marcar esse número, quanto que foi mais ou menos a safra passada? Em torno de 59 sacas por hectare a produtividade. E aí, Fernando, você comentou também, né, dessas questões de plantio da segunda safra. Até quando é possível plantar esse milho safrinha aqui no estado? Quando passa de ser vantajoso? Existe essa dimensão ali no calendário para o produtor? O que acontece? A janela ideal é até o mês de fevereiro. Não tem mais a ver com vantajoso ou não. Tem a ver com a programação que o produtor fez lá atrás. Ele se programou. A agricultura ela acontece com a programação semestral, anual. Então essa semente está comprada, os insumos estão comprados e ela vai avançar fora do calendário da janela ideal. Não tem como o produtor recuar. Ele está com o pátio de máquinas preparado, com os insumos, com a comercialização feita, né? Então, infelizmente, essa safra vai entrar, esses 40% que falta, dentro do mês de março, e até o dia que a colheita for e que o plantio for. Não tem como precisar, se for dia 10 o produtor vai ter que plantar, se for dia 15 ele vai ter que plantar, porque não tem como recuar de um planejamento, principalmente de insumos, né? A semente é um organismo perecível, né? Os contratos para custear aqueles insumos também estão vendidos, então infelizmente o produtor vai ter que adentrar essas janelas para poder honrar seus compromissos. E um outro reflexo que preocupa por conta desse atraso, essa concentração de colheita agora é a questão logística, né? Como é que vocês da ProSoja estão avaliando essa situação? Existem algumas regiões onde esse problema já começa a aparecer? Todas as regiões, né? É um programa novo, um projeto que nós temos agora nessa nova gestão, tentar intensificar o olhar do governo federal, do governo estadual com relação ao problema de armazenagem, principalmente no estado de Mato Grosso. O que a gente tem hoje é um cenário praticamente terrível quando comparado ao normal. Nós só temos 50% da capacidade estática dentro do estado de Mato Grosso, ou seja, só tem armazém para metade do que colhe. Isso é inconcebível, a FAO recomenda que se tenha 1,2 vezes, que seria do nosso estado se a gente entrasse numa guerra comercial, o país como entrou China e Estados Unidos, aonde ficaria esse produto represado como foi lá por 1 ano e meio. Então nós precisamos sanar isso.
Em paralelo a isso, nós temos o problema do fluxo das empresas que contrataram esse grão que o produtor comprou. Nós temos um fluxo arcaico, a agricultura se modernizou nos últimos anos, nós temos colhedoras que uma faz o serviço de 10 que fazia, o fluxo é muito maior, muito mais rápido, e os armazéns estão dimensionados para a estrutura que se tinha 30 anos atrás. Então nós precisamos, além de que o produtor faça armazém dentro da fazenda, que as empresas se modernizem, no mínimo se modernizem as balanças, as moedas, os secadores, os fluxos de recebimento, para a gente não ter situações absurdas como tivemos em todas as regiões nossas, de caminhões que permanecem 48 horas, 72 horas na fila. O produtor já está numa situação adversa, quando abre o tempo ele não consegue dar fluxo na colheita porque o caminhão não retorna dos armazéns. Então nós temos o déficit de armazenagem, 50% da capacidade estática do que produz, e só 40% disso está na mão do produtor. O Fernando Cadori, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso, ajudou a gente a entender um pouco melhor o real cenário da safra de soja 2021 aqui no estado do Mato Grosso. Você continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação.